Algo muito estranho está acontecendo no STF, o que estão tentando esconder. Algo não está certo. Você já percebeu que certos processos avançam rapidamente no Supremo Tribunal Federal, enquanto outros parecem se arrastar por meses, até anos? Pois é, e agora surge uma nova questão que ninguém quer responder. Por que o julgamento de um ex-presidente está sendo tratado de forma tão diferente? Será que há um movimento estratégico nos bastidores para adiar essa decisão? E mais, como a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos pode ter mudado as coisas aqui no Brasil? O que vamos revelar neste vídeo pode fazer você enxergar os acontecimentos recentes de um jeito completamente diferente. Há fatos sendo ignorados pela grande mídia, e o que está acontecendo nos bastidores pode ter consequências diretas para as eleições de 2026. O Brasil está prestes a entrar em um novo cenário político, e algumas peças estão sendo movidas com muita cautela. Mas a pergunta que não quer calar é: por quê? Antes de continuar, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque o que vamos revelar hoje pode mudar completamente o rumo da política no Brasil. Porque já estávamos chamando a Brasília com o destaque que está lá no site da CNN Brasil. Ministros do Supremo Tribunal Federal estão discordando sobre o ritmo do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que está acontecendo, Basília? Qual é, nesse momento, o ponto de entrave ali entre os ministros do Supremo Tribunal Federal? Há quem aposte que fica só para o ano que vem? A verdade é que ministros do STF estão divididos sobre acelerar ou não esse julgamento. De um lado, há uma ala que quer resolver tudo rapidamente. Do outro, há aqueles que defendem que o processo pode demorar bem mais do que se imagina. Mas por quê? E é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. O governo Lula não anda bem. A economia está patinando, os preços continuam altos e a insatisfação da população cresce a cada dia. O que isso significa? Que a memória de Bolsonaro começa a ficar mais forte entre seus eleitores e até entre aqueles que não aprovam a gestão atual. E se há uma coisa que preocupa a oposição, é a possibilidade de Bolsonaro voltar ao jogo. Será que essa demora no julgamento está criando um cenário onde ele possa disputar as eleições de 2026? Há quem aposte que não vai dar para concluir esse ano, ficando mesmo só para o ano que vem. Olha, Carol, esse é um termômetro novo que a gente capturou ali junto com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, entre eles ministros de diferentes indicações por parte de presidentes da República, para a gente não achar que está restrita essa visão a uma ala de ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, para que o nosso espectador tenha noção do calendário da política e se esse calendário está dentro das expectativas da justiça também. Há nos bastidores aqui de Brasília, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Congresso e também na Polícia Federal, a percepção de que ainda neste mês, março, haverá o recebimento da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas. Este é o calendário, de acordo com algumas fontes destes 3 órgãos públicos, né? STF, Congresso e Polícia Federal. Então, já agora, em março, haveria o recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, com expectativa de julgamento do mérito, que é quando a gente vai saber mesmo das condenações ainda neste ano, lá para outubro, novembro deste ano. Mas isto não é uma unanimidade entre ministros do STF. Este é o nosso bastidor, está explicado e divulgado no site da CNN Brasil. A verdade é que o Supremo já mostrou que pode agir rápido quando quer. Foi assim com os envolvidos no caso do 8 de janeiro. Denúncias aceitas em poucos meses, condenações já saindo. Mas agora, com um nome muito maior no centro do julgamento, o ritmo parece outro. Por quê? Qual é a real intenção por trás dessa estratégia? E aí entra um fator externo que pode estar mudando tudo: a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Trump e Bolsonaro sempre foram aliados. E agora, com o ex-presidente americano de volta ao poder, o cenário político global muda completamente. O que isso significa para o Brasil? Será que a volta de Trump fortalece Bolsonaro? Será que isso fez o STF pensar 2 vezes antes de acelerar um julgamento que poderia tirá-lo da corrida? Outra coisa que ninguém está falando: os ministros do STF sabem que se Bolsonaro for condenado, o impacto político será enorme.
protestos, movimentação no Congresso, mudanças na estrutura do judiciário, tudo isso precisa ser analisado com cuidado. Então, essa demora é uma questão técnica ou uma decisão estratégica. De uma coisa não há dúvida, o jogo de 2026 já começou. E o STF, querendo ou não, está no centro desse tabuleiro. E você, o que acha? Existe uma estratégia por trás dessa demora? Comenta aqui embaixo sua opinião. E não esquece, se gostou do conteúdo, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização sobre esse assunto. Há ministros no STF que consideram que não vai dar para fazer o recebimento da denúncia este mês e, consequentemente, o julgamento até o fim deste ano, diante do perfil das pessoas que estão sendo julgadas. Então veja que em 2023, ano do 8 de janeiro, em abril daquele ano, já aconteceu o recebimento da denúncia contra as pessoas acusadas da invasão nos órgãos, nos prédios dos três poderes, e em setembro de 2023, no próprio ano do 8 de janeiro, já houve as primeiras condenações. Só que aquele perfil de pessoas, muitas delas anônimas, desconhecidas, enfim, pessoas que acabaram sendo puxadas por essa disputa política, ideológica no Brasil e são culpadas pela tentativa de golpe no 8 de janeiro, na avaliação de ministros do STF, isso muda a partir do julgamento agora desse andar de cima, que reúne o ex-presidente Jair Bolsonaro, generais e também ex-ministros de governo. Então, estas pessoas, pelo perfil que chama muito mais atenção do que os julgamentos anteriores, dominariam mais tempo da corte. Teve um ministro, Carol, que me disse que, levando em consideração o voto do relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, este ministro, que é um dos mais experientes do STF, acredita que levará pelo menos 4 sessões para que Moraes consiga dar o seu voto, descrevendo as atitudes, as atuações de cada uma dessas pessoas denunciadas nessa leva de Bolsonaro, mais 33 denunciados. Então, há essa divergência no tribunal. Há a pressa por alguns atores, tanto da política quanto do judiciário, e essa certa cautela e avaliação do cenário que, por mais que o desejo seja o de dar logo uma resposta a este capítulo da história do 8 de janeiro, muita pressa nessa hora, né? Ou seja, eles acham que não vai dar para fechar tudo no ano de 2025. Basília Rodrigues, captando as percepções nesse momento lá no Supremo Tribunal Federal com relação a esse julgamento. Obrigada, Basília. Daqui a pouco a gente conversa sobre outros assuntos também com a Basília, direto da capital federal. A essa altura, já deu para perceber que há algo muito maior acontecendo nos bastidores, não é? A demora no julgamento, a divisão dentro do STF, a mudança no cenário político com a volta de Donald Trump nos Estados Unidos, tudo isso pode ter um impacto direto nas eleições de 2026. Será que há uma estratégia para manter Bolsonaro na disputa? Será que essa decisão está sendo calculada para influenciar o futuro político do Brasil? Agora, eu quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem informadas sobre o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. E claro, se ainda não deixou o like, já clica agora e se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização sobre esse assunto. Nos vemos no próximo vídeo.